O título do nosso estudo é Os efeitos da variante genética MTHFR-C 677T sobre a incapacidade e susceptibilidade à esclerose múltipla são mediadas pelos níveis de homocisteína, mas não pelos níveis de folato. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória imunomediada que apresenta desmielinização e neurodegeneração do sistema nervoso central. Estudos têm mostrado a associação entre níveis plasmáticos elevados de homocisteína associados com a esclerose múltipla. Aqui apresentamos um esquema resumido do metabolismo da homocisteína e a importante enzima MTHFR. Variantes genéticas do gene MTHFR são associados com níveis aumentados de homocisteína. O objetivo do estudo foi verificar a associação entre a variante em estudo e níveis de homocisteína e folato com a incapacidade, progressão da incapacidade e susceptibilidade à esclerose múltipla, bem como com biomarcadores inflamatórios associados com a esclerose múltipla. O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina. Os pacientes foram diagnosticados com esclerose múltipla usando os critérios de McDonald. A incapacidade foi avaliada utilizando a escala expandida do estado de incapacidade e a progressão da incapacidade foi avaliada utilizando o score de gravidade da esclerose múltipla, onde o score maior ou igual a 5 indica progressão da doença. O estudo incluiu 163 pacientes com esclerose múltipla que foram categorizados em dois grupos. Um grupo com EDSS menor que 3, indicando uma incapacidade leve, e outro grupo com EDSS maior ou igual a 3, indicando uma incapacidade moderada ou grave. O grupo controle foi constituído de 226 indivíduos saudáveis. A genotipagem da variante genética foi realizada pela técnica de PCR em tempo real. As determinações laboratoriais realizadas foram os níveis de homocisteína e ácido fólico, os níveis de proteína C reativa, os níveis de citocinas do perfil TH1, TH17, TH2 e Treg, bem como TNF e seus receptores. Determinamos também os níveis de adiponectina, vitamina D e ácido úrico pelas técnicas aqui descritas. Nós instituímos um score como índice de atividade inflamatória, que foi constituído pelas citocinas do perfil M1, TH1, TH17, TH2 mais Treg, TNF e seus dois receptores solúveis. Em relação aos resultados, a tabela 1 apresenta os dados clínicos e sociodemográficos dos pacientes com esclerose múltipla e o grupo controle. Os dados, então, mostram que o grupo com EDSS maior ou igual a 3 apresentou maior idade, quando comparado aos dois outros grupos, apresentou também maior frequência de síndrome metabólica e de duração da doença. Como era esperado, o grupo com EDSS maior ou igual a 3 apresentou maior incapacidade e progressão da incapacidade. Também apresentou maior frequência da hipertensão arterial e também do diabetes, quando comparado ao grupo controle. A tabela 2 apresenta os dados genéticos e os biomarcadores dos pacientes com esclerose múltipla e grupo controle. Em todos os modelos genéticos propostos, não houve associação com a incapacidade, progressão da incapacidade e susceptibilidade à esclerose múltipla. Os nossos resultados estão em concordância com estudos prévios que também não encontraram associação entre esta variante genética e susceptibilidade à esclerose múltipla. A segunda parte da tabela 2 mostra os dados dos biomarcadores. Nós observamos que os níveis de folato e homocisteína foram maiores em todos os pacientes com esclerose múltipla quando comparados ao grupo controle, e os níveis de adiponectina foram menores em todos os pacientes quando comparados ao grupo controle. Notamos também que a atividade inflamatória foi maior no grupo
com EDSS maior ou igual a 3 quando comparado com os dois outros grupos. Estudos mostram que níveis aumentados de homocisteína levam à toxicidade das células neurais, promovem dano neuronal e também contribuem para a inflamação do sistema nervoso central. Estudos prévios também relataram níveis aumentados de homocisteína em pacientes com esclerose múltipla quando comparados a indivíduos saudáveis, bem como níveis plasmáticos diminuídos de adiponectina em pacientes com esclerose múltipla quando comparados a indivíduos saudáveis. A tabela 3, ela mostra os resultados de análise de regressão múltipla. E nessa tabela, nós observamos que 21,8% da variação no EDSS, ou na incapacidade da doença, foi influenciada pela presença da idade, atividade inflamatória e proteína C reativa, o aumento desses componentes. 10,9% da variação no MSSS foi influenciada pela maior atividade inflamatória, níveis aumentados de proteína C reativa e níveis diminuídos da vitamina D3. E um forte efeito de 54,4% sobre a incapacidade, progressão da incapacidade e a susceptibilidade à esclerose múltipla, então, foi influenciada principalmente pelo componente inflamatório e pelo modelo genético recessivo. Percebemos então que a atividade inflamatória, ela foi o principal componente nesse caso, e esses resultados estão em concordância com estudos prévios que também destacaram a importância do desequilíbrio da resposta inflamatória e anti-inflamatória como um fator importante associado à fisiopatologia da esclerose múltipla. E essa neuroinflamação persistente, ela é reconhecida como um componente em praticamente todas as doenças neurodegenerativas. Os dados também mostraram que 16,6% da variação da homocisteína, ela foi explicada pelo genótipo TT, modelo recessivo e a idade, e também negativamente pelos níveis de folato e sexo masculino. Então, houve um significante efeito indireto do genótipo TT sobre a esclerose múltipla mediada pela homocisteína. E o modelo aditivo da variante também foi mediado pelo folato. Indivíduos portadores, então, do genótipo TT expressam uma enzima MTHFR com atividade reduzida em comparação com o genótipo TT, levando ao aumento da homocisteína. Concluindo, então, o nosso estudo, a variante genética em estudo não foi associada diretamente com a esclerose múltipla, com a incapacidade e a progressão da incapacidade da doença. Todavia, o genótipo TT dessa variante exerceu efeitos indiretos na susceptibilidade à esclerose múltipla através dos níveis aumentados de homocisteína, mas não dos níveis de folato. Obrigada.